Bom, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Framek. Hoje eu vou mostrar para vocês os pontos positivos e negativos desse smartwatch. O primeiro ponto positivo desse smartwatch é a tela dele. O brilho é muito bom. Mesmo você estando no sol, você consegue ver muito claramente as coisas. O segundo ponto positivo desse smartwatch é a bateria dele, que prometem até 10 dias de bateria, né, mais ou menos. E pelo que eu estava usando aqui, é mais ou menos isso que ele atinge mesmo, uns 10 dias de bateria. O terceiro ponto positivo é o monitoramento de sono desse smartwatch. Apesar de ser um modelo simples, o monitoramento de sono dele me agradou bastante. Dá pra você tirar bastante informações, inclusive uma coisa que eu achei interessante é que ele mostra quantas vezes você acordou durante a noite. O outro ponto positivo é o acabamento dele, que apesar de ser um relógio mais barato, ele tem um bom acabamento. O próximo ponto positivo é o acionamento de música dele, que é muito bom. Só que no meu celular, quando ele está bloqueado, o acionamento de música não funciona. Então, infelizmente, acaba que eu tenho que desbloquear meu celular para poder usar ou tocar as músicas de qualquer forma. Uma outra coisa que me preocupava bastante é a densidade de pixel da tela dele, que eu achava que era baixa, apesar de ser HD. Só que olhando aqui, até que não fica tanto. Vocês vão perceber um pouco os pixels, mas no dia a dia a gente quase nem percebe. Mas um ponto positivo desse smartwatch é que apesar de ser bem básico, ele quase não trava. Bom, pelo menos durante o meu uso ele não travou nenhuma vez. Então esse é mais um ponto positivo desse smartwatch. Outro ponto positivo desse smartwatch é o preço dele. Se ele continuar perto dos R$100, ele vale a pena, na minha opinião. Porém, se ele ficar no mesmo preço do Hilux Solar, acho que não compensa muito não. Apesar que entre esse e o Hilux Solar, eu prefiro esse aqui. Outra coisa que me chamou a atenção nesse relógio é a opção do modo não perturbe durante a noite. Quando você ativa esse modo e a tela apaga, você só consegue ativar ele através desse botão. E isso é muito útil para quando você estiver dormindo, para a tela não ficar acendendo toda hora. Ainda mais porque o brilho dessa tela aqui é muito forte. Então, essa opção aqui é bem útil. Outra função que me chamou bastante atenção, que é muito útil também, é a encontrar o celular. Essa opção funciona bem. Então, se o seu celular estiver por perto, é só ativar essa opção aqui para você poder encontrar o seu celular. Agora, os pontos negativos. Quando você recebe muitas mensagens e notificações de um mesmo aplicativo, elas acabam se amontoando, ficando agrupadas. Aí quando você clica para ler elas individualmente, você não consegue, infelizmente. Então, se você receber mais de 3 mensagens, você já não consegue ler elas mais. Então, esse é um ponto negativo desse smartwatch. Outro ponto negativo que eu encontrei é o GPS desse smartwatch. O GPS desse smartwatch, infelizmente, não é muito preciso. Por exemplo, tem um local que eu vou todo dia, que é mais ou menos uns 8 km e 200 metros de distância daqui de casa. Porém, mesmo fazendo todo esse percurso, ele marca no máximo 4 km, 3 km. Ou seja, o GPS dele não é preciso, apesar de estar conectado com o celular o tempo todo. O GPS dele é entre aspas, né? Porque ele em si, ele não tem GPS. Ele usa o GPS do seu celular. Mas não é preciso. Um outro ponto negativo que eu encontrei nesse smartwatch é que ele veio com alguns pixels mortos. Então a tela dele não veio 100% boa. Alguns pixels bem pequenininhos ficaram estourados, né? Então apesar de ter essa resolução de tela já meio baixa, ele ainda veio com alguns pixelzinhos com defeito. Mas ali no dia a dia não atrapalha. Outro ponto negativo desse smartwatch é essa parte aqui dos aplicativos. Infelizmente você não tem a opção de customizar quais aplicativos você mais usa e deixar eles aqui, por exemplo, na tela de início. Outro ponto negativo desse smartwatch
também tem a ver com customização. Não tem como você customizar essa parte aqui e colocar, por exemplo, aqui a lanterna. A lanterna seria bem útil se ela tivesse nessa parte aqui. Também, infelizmente, não tem como você mudar a ordem desses aplicativos aqui da tela inicial. Mais um ponto negativo desse smartwatch é que, infelizmente, ele, quando chega a 20%, ele já desliga. Isso é bom para preservar a bateria. Porém, eu acho que isso deveria já estar meio que oculto dentro dele. Então, em vez de ele mostrar essa porcentagem de 20%, ele mostrasse que estava próximo de zero, por exemplo. Então, no primeiro dia, na primeira vez que eu usei esse smartwatch, eu fui meio que enganado, achando que tinha bastante bateria ainda, 20%. Aí eu não carreguei ele. Aí durante o dia ele desligou, até achei que tinha dado defeito, eu fiquei preocupado, mas na verdade a bateria que tinha acabado. Ele desliga automaticamente 20%. Então pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo. Bom, outro ponto muito negativo, assim que eu achei que incomodou bastante, foi o Bluetooth dele. Enquanto ele estiver conectado com o seu celular, no Bluetooth, se você atender alguma ligação no seu celular, você não consegue ouvir a pessoa, porque o seu celular entende que o seu smartwatch é algum tipo de aparelho Bluetooth que vai transmitir o áudio. Então, se você estiver com ele conectado e atender uma ligação, você não vai ouvir a pessoa. Outro ponto negativo que também tem um pouco a ver com ligação é que, apesar de ele falar que tem a opção de atender ligação, eu até hoje, apesar de já receber várias ligações, não vi a opção de atender direto pelo smartwatch ativando sozinho. Então, não sei, pode ser que eu não tenha visto realmente, mas seria bom se aparecesse. Outro ponto negativo desse smartwatch é a opção de acender a tela por movimento. Ele acende a tela normalmente quando você faz assim. Porém, se você não tiver na vertical, aliás, com o relógio na horizontal, assim pra você, se você tiver com o braço assim, talvez, ele já não é tão preciso. Então o sensor dele não é tão preciso se você não tiver com a posição certa do seu braço. Mas ele ainda tem a opção de você ativar ele com um botão, então esse botão aqui salva. Outro ponto negativo desse relógio é que a tela dele é muito sensível. Pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo, mas, por exemplo, se você usa roupa com manga comprida, ele vai ficar acendendo toda hora no seu braço. Aí a tela vai ser... Às vezes você vai abrir o seu relógio, ele vai estar dessa forma aqui, com o menu dele, dessa forma, por causa da sensibilidade da tela. Outro ponto negativo desse smartwatch é que ele não vem com película, inclusive já está levemente manchado aqui. Então, um ponto a melhorar, na minha opinião, é que deveria vir com uma película, mas só para agradar o cliente. Outro ponto negativo é que, apesar de ele ter a opção de localizar o seu celular, ele não avisa você quando ele desconecta do seu celular. Ele não vibra, não faz nenhuma notificação sonora para você, só visual mesmo. Então, se você estiver distraído e esquecer o seu celular, você não vai ser avisado pelo seu smartwatch que ele ficou para trás. Então isso aqui, na minha opinião, é um ponto negativo. Lembrando que esses são alguns dos pontos que eu percebi durante o uso desse smartwatch, mas não significa que eu não tenha gostado do smartwatch. Na minha opinião, é um bom custo-benefício, se continuar no mesmo preço, né? E caso você tenha ficado interessado em comprar esse smartwatch, o link dele está na descrição. Caso você tenha perdido algum dos pontos positivos ou negativos desse vídeo, eu vou deixar eles anotados aqui na descrição do vídeo. Caso você queira ver o unboxing dele, tem aqui o vídeo no canal, vou deixar o link na descrição. Desde já, muito obrigado pela atenção, por favor deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.